Oi, gente. Agora a gente vai começar a fazer um vídeo num processo de como eu me transformo em Gisele, tá? Primeiro eu peço permissão às travestis, às transformistas, às transex, porque na verdade eu não sou um maquiador nessa área, assim, na verdade eu sou maquiador em teatro. E aí o que eu faço exatamente são efeitos que eu descobri para o teatro nessa construção dessa figura, né, que é essa Gisele Almodóvar, La Chapelle, Pereira Gifone e Audrey Monroe, que eu considero o meu alter ego. E aí as pessoas têm me perguntado muito assim, como é que você faz pra fazer aquele rosto, pra fazer aquele trabalho de maquiagem e tal. E aí agora o que eu tô pretendendo mesmo é mais mostrar pra vocês como que a Gisele se transforma. Como é que Silvério então vira essa pessoa, essa persona que também toma conta, que vai para além do palco, tá? Meu primeiro passo nisso tudo é usar essa cola acrylex permanente para esconder a sobrancelha, tá? Existe uma massinha que também a gente usa, eu não gosto de usar até porque minha sobrancelha é pequena, é fininha, e essa daqui custa R$ 2,99, como vocês estão vendo, então é baratíssima. É uma cola super líquida, ela tem uma espessura assim realmente bem aguada e ela seca rápido, e aí eu gosto de fazer. Eu vou usar então essa pinça, tá, para aplicar, porque aí ela tem esse formatinho assim, que eu acho que já dá um formato legal para você construir a sobrancelha. Primeira coisa que você faz então é pegar, mesmo ela ainda líquida, eu só aplico direto na sobrancelha, molhando toda. Vou molhar toda a sobrancelha, tá? Molhar o outro lado. Bom, depois que estiver bem seca, que já passou um pouquinho, aí eu vou aplicar mais uma vez esse líquido, só para selar mesmo a sobrancelha e para garantir que ela realmente vai ficar coladinha. Pronto, já deu tempo suficiente de secar. Agora que a sobrancelha já está no lugar, eu vou começar então com a base. Eu vou usar essa base aqui da Make Be, que é uma base 3D. Muita gente vai usar o Pan Stick, tá? Eu não tenho um rosto tão cheio de coisa e tal, assim. Eu tenho uma pele até hidratada, tá bem hidratada e tudo. Então eu uso mesmo esse líquido, que pra mim já é o suficiente. Faz o efeito que eu quero no teatro, né, no palco. E eu acho que cobre bem e é uma base bem bacana, porque ela seca rápido e ela dá um efeito legal. Então eu vou usar essa da Make Be, tá? Eu vou aplicar um pouco no rosto, uma quantidade até um pouco generosa, porque na verdade eu não vou estar na rua, eu vou estar no palco. Coloco aqui pro pescoço também. E aí pro palco é uma outra coisa, porque você imagina que você vai ter aí, cada refletor vai jogar na sua cara em uns 1.500 no mínimo de potência. Então tem que fazer uma pele boa, porque a maquiagem no palco some uns 50%, 60% do que você construiu. Pronto, encerrei então com a base, toda a pele, toda a parte que eu vou usar. E aí agora eu vou aplicar essa base da Impala, que é uma base com pó. Ela vem com uma base pastosa em cima e um pó bem soltinho, sabe, embaixo. Mas o que mais me interessa nela é essa parte pastosa, principalmente essa região da sobrancelha, tá? Ela é um pouco mais clara, mas eu gosto que seja mais clara, até porque essa sobrancelha vai ficar realmente mais clara. Inclusive vocês vão ver depois por quê. E aí é por isso que eu gosto de usá-la. Eu vou usar então uma esponjinha, tá? Essa pluminha, e vou aplicar com batidinha em cima da sobrancelha para dar uma escondida e para não craquelar tanto, para não desfazer o que eu já tinha feito com a cola. Lembra que eu nem passei a base da Make Be por cima, eu vou passar agora essa da Impala e vou aplicar assim. Pronto, terminei o outro lado para não ficar aleijado, né? Ficar bem igualzinho. Agora a gente vai fazer aquele jogo, que é o jogo do claro e do escuro, né? Que é inclusive um jogo da própria concepção de pintura mesmo, assim, sabe? De construir o jogo, quebrar o rosto, é isso que a gente chama de quebrar o rosto. Eu tenho esse rosto bem arredondado, bem cara de bolacha e tudo mesmo, e aí o ideal agora é dar uma quebrada pra gente ter uma outra perspectiva do rosto. E é isso que a gente vai construir agora. Eu vou trabalhar então com essa base da Vult. Essa base da Vult é um pouco mais escura, deve ser assim, uns 4 tons abaixo da minha cor mesmo de pele.
E é ela que eu vou começar usando para quebrar, né? Vou começar usando essa parte. O que é que a gente chama de quebrar? Quebrar essa região do contorno. São os contornos que a gente vai fazer no rosto. E é isso que eu vou usar da Vult. Vou pegar esse pincel assim, que ele é meio pontudinho, e eu gosto dele exatamente por isso, porque quando eu for fazer os desenhos mais fininhos, ele já faz sem muito problema. Então é esse pincel que eu vou estar usando. O primeiro contorno que eu costumo fazer é exatamente esse da bochecha, para afilar exatamente essa região do rosto que vai depois levantar para a bochecha ou blush. Então é um contorno que eu vou começar a fazer quebrando o quê? Puxando da orelha, dessa parte que tem aqui, ó, do finalzinho da orelha, aqui aliás, do meio da orelha, puxando em direção ao canto da boca. E eu faço assim rasgado, como se eu quebrasse bem o rosto. E eu vou fazer embaixo do osso, não vou fazer em cima, porque em cima vai ficar o blush exatamente. Eu vou fazer embaixo dessa região do osso aqui. Tá? Percebe a diferença? Ó, esse rosto está inchado, tá cheinho, e esse daqui já dá uma impressão de que mais magrinho. Tá, então agora o que eu vou quebrar? Exatamente, vou quebrar essa região, vou quebrar o queixo, quebrar o nariz e subir aqui pelo olho. Vou dar agora pro queixo, vou dar uma diminuída aqui. Então agora eu vou puxar aqui do olho, do canto do olho, vou dar uma subidinha, tá? Sempre bem ascendente assim, que é pra dar essa levantada na cara, assim, sabe? Olha pra cá e olha pra cá. Você vê que o rosto fica levantado, todo o movimento pra cima, pra cima, pra cima, e dá essa levantada. Daí eu dou uma puxadinha aqui, ó, na testa, pelo couro cabeludo. E aí eu diminuo um pouco o tamanho da minha testa, sempre pensando no claro e no escuro. E eu gosto muito de fazer uma coisa que a gente chama de símbolo da Nike aqui na bochecha, que dá uma levantada ainda maior para colocar o blush. Então eu vou dar uma puxadinha, dar um sorrisinho falso, aquele sorriso de quem você não gosta da criatura, mas você é obrigado a sorrir. E aí você dá esse sorrisinho falso, dá uma puxadinha aqui. Eu não gosto desse aqui tão forte, porque senão fica muito evidente. E aí eu dou uma batidinha com a mão para dar uma disfarçada. Tá vendo? Então a gente deixa a bochecha bem desenhada e eu continuo com o rosto quebrado. Pronto, agora eu já fiz do outro lado, né? Esse lado aqui tem mais luz, dá pra perceber que a minha bochecha como tá levantada, né? Quase fofão. Mas olha como o rosto já tá mais afilado, tá, né, meio que puxado assim pra baixo, ó, na lateral você imagina o rosto assim, que é por causa desses pontos de luz que a gente já criou. Vou fazer o nariz. Eu não preciso tanto do nariz assim, porque na verdade já tenho um nariz fininho, nariz levando empinadinho, meio Nicole Kidman. Mas enfim, eu gosto de fazer exatamente para não perder esse truque, que é o truque das travas, que é o truque das trans, de ter um nariz super evidente e tal, e que é super bonito sempre fazer esse contorno. Então a gente vai fazer começando aqui pelo Vzinho, que é o que eu costumo fazer. Eu faço um Vzinho aqui embaixo. E aí o meu truque é só seguir o pau da venta mesmo, como se diz assim, seguir o pau do nariz em direção à sobrancelha. E aí agora vai começar o jogo do claro e do escuro com os pós. Eu vou encerrar o que eu fiz com as bases, não preciso mais delas, aliás. E aí eu vou começar com esse outro pincelzinho que também é fininho, também tem esse movimentinho assim, ó, na ponta, que ele me ajuda a fazer uns desenhos. E aí eu vou pegar essa base que eu já estava usando, né, da Impala, eu já estava usando aqui na sobrancelha, e vou dar os meus pontos de luz com ela. E vou começar a iluminar. Vou deixar aqui o meu queixo, o tamanho do queixo que eu quero mais evidente. Essa região. E eu vou fazer uma construção agora no rosto, que as bichas costumam dizer que eu vou fazer o musical Cats, o Rei Leão. Que fica super mais evidente. Mas eu nem ligo, porque o que importa é o resultado belíssimo que fica, elas ficam menos de infecção. Ok, vou fazer então isso no rosto todo, né? Toda a região que eu não fiz escuro, eu agora vou fazer com esse claro. Bom, agora vamos começar com os pós.
Lembra então do todo escuro e do claro que eu falei? Então agora eu vou usar essa sombra marrom da Vult. Não vou usar um pó, vou usar essa sombra exatamente para marcar bem, porque como eu disse, eu vou fazer teatro. Minha maquiagem vai sumir bastante, então eu vou usar esse marrom para dar o tom que eu quero de quebração na pele. Então eu vou voltar agora, vou pegar esse chanfradinho aqui, que também é desenhadinho, mas ele é em diagonal, eu acho super bacana porque ele também é fofinho. Vou fazer tudo de novo, só que agora com uma sombra. E aí, pra ficar ainda mais forte, mais marcado também, fazer o contrário, pegar um mais claro. Eu vou usar esse pancake branco da Colombina, custa uns R$ 9,90, R$ 10, não sei mais ou menos, não sei quanto tá custando hoje. Mas eu gosto dele, e aí é por isso que vão chamar de Cats, né, a Chitara, o Rei Leão, que vai ficar realmente bem mais forte, bem mais branco. É isso, então agora eu tô com a pele pronta pra fazer Cats, pra fazer Thundercats, pra fazer o Rei Leão. Mas como eu não vou fazer participação em nenhum desses musicais, eu vou fazer uma outra coisa. Agora sim eu vou aplicar a sombra, aliás o pó que eu quero, que é o pó da minha pele. E aqui eu vou usar esse da Vult. Esse pó deve estar custando aí uns 19, 22 reais mais ou menos. Eu vou usar da Vult porque como eu vou fazer teatro, vou ficar só 50 minutos, né, fazendo a peça, então não vou precisar usar um MAC de 200 reais ou... tem um pó muito bom, que é um pó da Yes, que é também um pó bem parecido com o resultado da MAC, não dá a mesma coisa, mas é bem parecido, e custa 22 reais, se eu não me engano, e ele faz um super efeito, porque ele é super fininho e dá um efeito aveludado também no final, como eu gosto, da MAC Fix. Eu vou pegar esse da Vult, e aí sim eu vou tentar dar um pouco mais suavizado e tirar um pouco desse quebradão, assim, bem pesado que já tá. Bom, então dá pra ver que ficou mais diferente, né? Ficou um pouco mais disfarçado e tudo. E agora vamos começar, de fato, o resto do rosto, que agora que a minha pele ficou pronta, depois aí de 20 minutos, a minha pele finalmente ficou prontinha. E aí agora eu vou começar a fazer o resto da maquiagem. Bom, vou pra sobrancelha, vou fazer com um lápis marrom, primeiro vou desenhar. Vou fazer essa regrinha básica de pegar da ponta do nariz até a sobrancelha e descobrir o ponto alto. E dou uma marcada lá, pra não me perder. Eu gosto de fazer isso assim, eu acho legal, acho bacana. Me orienta mais. Você pode até pensar aqui no final também. Ajuda na geometria. É sempre uma tensão fazer sobrancelha. Não vou nem dizer pra vocês que eu sei fazer, porque eu sempre fico muito tenso na hora que eu vou construir. Mas o mais bacana assim, é que eu vou fazer por cima da minha sobrancelha real. Eu escondi a minha sobrancelha real, então agora eu vou dar uma levantada fazendo o quê? Desenhando uma outra, fazendo o mesmo movimento da minha sobrancelha, só que em cima dela. E tentando arquear um pouco mais. Pronto, eu fiz. Depois do lápis, eu vou pegar um pincel pra sobrancelha. Eu sempre tenho esse bem fininho aqui, tá? E aí eu vou usar uma sombra marrom, a mesma inclusive que eu estava usando para quebrar o rosto. E vou dar uma esfumaçada na sobrancelha para ela ficar um pouco mais natural, mais bonitinha. E vou preencher o que o lápis deixou de vazado, de defeito. Ok, assim eu termino as sobrancelhas. Eu vou começar o restante do olho. Eu costumo usar essa paleta aqui da Essential Makeup. É uma paleta que eu gosto bastante porque ela tem uma tonalidade de beges muito legal, uns pretos, uns cinzas, uns marrons também, que eu gosto muito desse branco, que eu acho maravilhoso pra qualquer coisa. E tem algumas cores que você quiser brincar. Ela deve estar custando umas 34 reais. Eu comprei em qualquer, acho que você encontra em qualquer loja de cosméticos e tal, mas é uma paleta que eu acho essencial, por isso que o nome é Essential Makeup. E eu gosto bastante. E é ela que vai me ajudar hoje. Eu costumo usar esse verdinho aqui escuro com clarinho, que eu gostei, usei nas últimas apresentações, achei que deu um efeito maravilhoso junto com a aplicação do marrom. Mas hoje eu vou fazer uma outra, eu vou usar essas duas da Vult e da Afins, o roxo e o pink, tá? E aí vou trabalhar com isso. Eu gosto de usar sempre muito escuro e um pouco claro, porque aí na hora de esfumaçar, isso vai ajudar bastante. Mas eu vou começar ainda com essa, da Essential Makeup, com o branco e com o bege. Tá? Vou pegar um pincelzinho claro, pincel para cores claras, pegar o branco, vou cobrir o que eu já tinha feito na sobrancelha, vou cobrir minha sobrancelha real, ajudando a esconder ainda mais a minha sobrancelha, dando esse fake. Vou fazer o olho também aqui, essa região. Eu vou precisar dela bem iluminada. E já vou fazer o que a gente chama de ponto de luz do olho, que é pegar essa região aqui, ó. E fazer essa pincelada em direção aqui pra baixo. Tá?
Essa região que a gente chama de ponto de luz do olho. Vou pegar um pincel chanfradinho assim pequenininho, que é um dos melhores, bem fofinho assim para sombra, é muito legal. Vou pegar então o roxo forte e vou passar por cima da minha sobrancelha, como se a minha sobrancelha real fosse o final da minha pálpebra móvel. Tá vendo que a minha pálpebra móvel termina aqui, né? Pois agora eu vou fazer como se ela fosse aqui na minha sobrancelha, sem unir com a sobrancelha, claro, para deixar essa partezinha clara, que é o que faz o realce de levantar um pouco. Vou puxar aqui do canto do olho, de onde eu já tinha marcado desde a quebração. Deixar escuro e vou começar as batidinhas por cima. Eu gosto de fazer batidinho assim para não rasgar muito o que eu fiz com a cola. Vou trazer aqui até essa ponta, tá? Eu vou pegar um mais claro, ainda com o pincel sujo mesmo. Vou pegar o pink e vou aplicar por cima, fazendo um sombreado. Outra coisa legal, eu acabei de fazer esse arco, né, nos dois olhos, é puxar aqui para baixo, que aí evidencia a sombra que eu estou usando. As pessoas vão ver bem que eu estou usando um roxo. Não adianta passar esse roxo caríssimo na cara e ninguém perceber. Eu gosto de dar esse realce aqui embaixo do olho, para as pessoas saberem que eu estou usando essa sombra. Porque mesmo depois, vocês vão ver que eu vou aplicar outras cores. E além disso tem os cílios. E aí ele vai esconder um pouco da sombra. E essa parte de baixo faz realçar. Ainda pensando naquele quebrado que eu fiz desde das bases, vou voltar aqui pro chanfradinho e vou dar uma puxada aqui, ó, no caminho do quebrado. Pronto, então agora eu terminei de fazer os dois olhos com os roxos. E aí eu vou começar uma outra aplicação, que é a aplicação com marrom, tá? E eu vou misturar o marrom sombreando aqui nessa mesma região do roxo, só que o marrom um pouco mais pra dentro, tá? Vou pegar aqui mais dentro e vou aplicar o marrom. Vamos deixar o espaço do roxo como ele tá. E aqui mais pra baixo, mais próximo da minha pálpebra de verdade, na pálpebra móvel, no final do limite, e vou dar o sombreado. Vou puxar esse sombreado bastante. Aquela regrinha básica de quanto mais sombreado, melhor. Aí eu dou esse efeitinho que deixa o olho um pouco mais escuro, mais fundo. E essa região aqui mais pra fora, mais clara, que eu acho que fica mais bonito. E eu não vou lá fora, tá? Ó, o rosto terminou aqui, eu tô fazendo pra dentro. Tô fazendo aqui dentro. Que eu acho que dá um efeito super legal depois, que dá a impressão de que o seu olho começa a subir já no meio aqui, não lá no finalzinho, quando a gente só dá aquela puxada lá no final. Aí a gente sempre tem a impressão de que o olho está subindo lá. Eu acho que esse efeito aqui, que é o efeito dos três, eu acho que faz subir melhor o olho, porque ele começa no meio. Então vou pegar mais no meio mesmo e vou aplicar pra dentro. Pronto, fiz os dois. E agora eu vou dar mais um pouquinho de clareada. Vou pegar aqui o branco, eu puxei muito, escondi um pouco aqui esse ponto de luz. Vou dar uma clareada e misturar ainda. Eu vou passar o branco como base, porque o que interessa mesmo é a cor que eu vou aplicar, que é um douradinho, tá? Que é esse douradinho aqui, que nem marca tem mais, eu não sei nem do que ele é, que faz tanto tempo que eu tô usando que eu não sei. Mas é um bem dourado. Eu vou usar justamente em cima desse branquinho da pálpebra, para deixar o rosto ainda com mais luz. Aqui. E no esfumaçado aqui, pronto. Tá aqui também para aparecer mais esse dourado, eu vou colocar aqui nessa região. E aí vai aparecer um pouquinho mais. E assim
fica as sombras que eu estou usando. E aí vamos pro lápis preto. Não vou usar mais sombra no olho, agora eu vou direto pro lápis preto. Uma dica que eu faço é pegar os cílios, que é esses cílios grandões que eu vou usar um cílio grandão porque a minha sobrancelha tá lá em cima mesmo, e aí vai dar mais efeito. Quando for começar a fazer essa coisa do olho, do delineado, do rímel e tal, eu já vou passando a colinha nos cílios, e essa cola que eu vou usar é a cola da Fingers, que é essa colinha transparente. Eu usava a preta, não tem problema, mas é porque eu acho que a transparente tem menos possibilidade de erro, e eu tô mais apaixonado ultimamente por essa cor. Aliás, por essa não cor, né? Já que ela é transparente. Então vou aplicar a cola e vou deixar ela ali e vou fazer outras coisas no rosto. E aí depois, quando a cola já estiver um pouquinho mais seca, aí facilita para colocar nos cílios. Bom, então agora eu vou pegar esse lápis preto, que é o lápis da Vult. Tá custando uns 14, alguma coisa, não sei. Vou fazer a linha d'água do olho, que é essa região aqui bem dentro. Vou preencher, subir e depois preencher em cima, como se fosse o delineador, que aí me facilita na hora de passar o delineador não errar tanto. Então, fiz nos dois olhos. E agora eu vou pegar um delineador, não sei nem que delineador, onde foi que eu comprei esse, que marca é essa, mas é um delineador que funciona. Ele deve ter custado aqui, ó, R$4,50, tá? Mas é para teatro, não tem problema, então dá para usar bem bonitinho. Ele é super líquido, para quem não tem muita prática com isso, eu sugiro usar um delineador em gel, mas o líquido também eu gosto bastante porque ele dá um brilhinho. Vou fazer exatamente em cima do que eu fiz de lápis. E aí outra coisa que você vai fazer agora é cobrir os cílios com a máscara de cílios. Eu estou usando essa máscara de cílios que é a longa, que é da Vult, tá? Ela também deve estar custando aí uns R$14 mais ou menos. E olha a diferença de um olho. Você faz, mas pra que eu vou passar se eu vou botar cílios? Porque quando você aplicou esse monte de coisa, pegou um pouco de base, pegou um pouco de pó, então o cílio está um pouco mais claro. Aí tu faz esse olhão e fica com o cílio claro, não funciona. Então vai ter que passar aqui em cima e embaixo, principalmente, que exatamente vocês vão ver essa diferença. Ó. Esse olho tem, esse olho não tem. Então tem uma diferença grande, que o olho fica mais vistoso, mais brilhante, com mais vida do que esse daqui que não tem nada. Então vai ter que passar sim a máscara de cílios. E aí passou aquele tempo todo, agora que eu vou começar a usar o cílio, então que a colinha já está um pouco mais seca. E aí eu vou aplicar exatamente em cima. Então ficamos assim com os olhos. Os olhos para mim já estão prontos, já estou satisfeito. Agora vamos partir para o que resta, que são blush, boca e fechar a cara. Tem um blush mais escuro que eu vou usar. Lembra então do passo que eu falei, que eu tinha feito aquele símbolo da Nike aqui, dando puxadinha? Então, tá bem mais tranquilo, né? Porque eu coloquei o pó por cima, o pó da minha pele eu coloquei por cima, então tá bem mais disfarçado. Mas ele vai me servir de base, por quê? Porque agora eu sei exatamente a parte que tá clara, aqui tá um pouco escuro, aqui tá claro, e é aqui que eu vou aplicar o blush, em cima dessa bochechinha, tá? Dessa maçãzinha, e puxar aqui pra cima. Não vou aplicar o blush em cima do corretivo que eu fiz aqui do contorno. Vou aplicar em cima dele, porque a regra aqui de 3 é contorno, blush e iluminador. E é assim que o rosto funciona. Vou aplicar o excesso aqui nessa região, vou subir e depois dar uma esfumaçada. Faz sempre esse sorrisinho de que, eu te adoro, querida. Que aí funciona, que é uma belezura. Pronto. Bom, já fiz dos dois lados então. Aí tem um truquezinho que eu gosto, que é deixar um pouco mais vermelhinho aqui no queixo, no narizinho de clown. Não muito, né? Pra não ficar parecendo que tá resfriada, tá? E aí eu dou aqui também na testa pra dar esse ar de bronzeadinho, que a pele tá bronzeada. Acabei de sair do sol, mas não me queimei, fiquei super saudável. A vitamina arrasou no sol. E dou o truque ainda mais RuPaul da testa, que é ficar essa partezinha, e aqui mais claro, que fica ainda mais bela, que daí Jane Piaf tenta, mas não consegue. E aí vamos pro iluminador. Como eu falei, contorno, blush e iluminador. Vou usar esse pó da Vult, que é um pouco mais claro, assim, acho que uns 2 tons mais claro que a minha pele. Vou aplicar aqui nesse Vzinho do olho, subindo. E aí vou deixar o olho ainda mais realçado, porque fazer esse olho pretão, ainda mais porque cai um pouco do preto nessa região, e aí ele acaba ficando mais escuro. E aí eu vou exatamente subir aqui e fazer o V, o famoso V do olho, que é descer pelo nariz, subir, sem passar do contorno do início que a gente já tinha feito. Também vou aproveitar ainda mais um iluminado aqui na testa, aqui no queixo, nessa região. E pronto! Estamos com o rosto quase todo pronto, agora vamos só fazer o batom. Para usar o batom, eu costumo fazer um delineado primeiro com um lápis um pouco mais escuro do que o batom que eu vou usar, para fazer a boca que eu quero. E
Ou então só delinear essa boca e depois aplicar o batom. E aí Gisele tá quase pronta pro mundo. Mas vamos soltar o cabelo então pra dar um fechado no close e a gente vê como Gisele fica agora que ela vai entrar em cena. Pronto, gente, já estamos Gisele, estamos com esse cabelo maravilhoso que eu tenho usado ultimamente nessa minha nova turnê, né? Que tá arrasando por todo o país afora desses cachos maravilhosos. Daqui a pouco eu vou dar uma soltada, ficar uma coisa mais pantera. E é esse o resultado, né, da nossa maquiagem. É assim que eu viro Gisele. Se vocês verem, são tudo efeito pra teatro, tá? Não vão ficar achando que isso é uma maquiagem de transformista de verdade, tá? Isso é uma maquiagem pra teatro, pra ficar com esse efeitinho, que é o que eu quero pro meu palco, porque eu vou abalar daqui a pouquinho. Então, com isso, eu espero que tenha colaborado com vocês em alguma coisa, ajudado, e que eu possa ver mais Giselinha saindo por aí com essa carinha. Beijinhos, bem, tchau, tchau, tchau. Exatamente.